Brasileira de Inteligência para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal. O objetivo seria constranger o relator da Lava Jato, Edson Fachin. O presidente Temer desmente a reportagem e diz que isso jamais aconteceu. Apesar do desmentido, a denúncia provoca reações contundentes. A presidente do Supremo Tribunal Federal diz que essa prática é própria das ditaduras. E o Procurador-Geral da República afirma que a ação fragiliza os direitos e as garantias dos cidadãos brasileiros. As reações do dia seguinte ao julgamento do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. Procuradores da Lava Jato, a Ordem dos Advogados do Brasil e entidades ligadas à Justiça criticam a decisão dos ministros. O PSDB, autor da ação, não definiu ainda se vai recorrer. E o presidente Michel Temer fala sobre a decisão da Corte. Muita tranquilidade e muita serenidade, viu? É o que vamos continuar a fazer e pacificando o país. E você vai ver também. Morre o ator Adam West, o Batman da série que encantou várias gerações. A onda de frio que atinge o sul do país. Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton iguala o número de poles do ídolo Ayrton Senna. No fim do treino, ele ainda se emocionou ao receber um presente da família do piloto brasileiro. E os gols do sábado do Campeonato Brasileiro. O Jornal Nacional está começando agora. Uma reportagem da revista Veja, publicada hoje, afirma que o governo utilizou a Agência Brasileira de Inteligência, o Serviço Secreto Brasileiro, para investigar o relator da Lava Jato, Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal. Mesmo diante dos desmentidos do presidente Temer, a ministra Carmen Lúcia, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e a Associação dos Juízes Federais do Brasil reagiram com indignação. Carmen Lúcia disse que, se confirmada, a investigação seria própria das ditaduras. Segundo a revista Veja, o governo acionou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para bisbilhotar a vida do ministro com o objetivo de encontrar qualquer detalhe que possa fragilizar sua posição de relator da Lava Jato. A revista diz que a informação foi confirmada por um auxiliar do presidente Michel Temer, que pediu para se manter no anonimato, porque não está autorizado a falar publicamente sobre o assunto. A reportagem afirma que a investigação da ABIN, que está em curso há alguns dias, já teria encontrado indícios de que Fachin voou no jatinho da JBS. E que, de acordo com o auxiliar do presidente, o ministro usou a aeronave antes de sua sabatina no Senado em meados de 2015. A revista ainda afirma que o outro alvo de sua artilharia é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que a ideia é desqualificar suas ações, explorando eventuais erros e abusos e classificando seus movimentos como perseguição política. Em nota, o Palácio do Planalto negou a reportagem. Disse que Temer jamais acionou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para investigar a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que o governo não usa a máquina pública contra os cidadãos brasileiros. O Planalto informou ainda que, na noite de sexta, o presidente Michel Temer e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Tchegoin, telefonaram para a ministra Carmen Lúcia para desmentir a reportagem. Na noite de ontem, o presidente foi questionado sobre a reportagem quando saía de um jantar. Uma coisa bárbara aquilo jamais foi pensado e jamais aconteceu. O Supremo Tribunal Federal reagiu com indignação diante desse possível pedido de Temer para investigar o ministro Luiz Edson Fachin. A presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, divulgou uma nota e afirmou que, caso essa informação seja confirmada, trata-se de um gravíssimo crime contra o Supremo, contra a democracia e contra as liberdades. A nota diz ainda que essa prática é própria das ditaduras e mais gravosa é ela se voltada contra a responsável atuação de um juiz, sendo absolutamente inaceitável numa república democrática, pelo que tem que ser civicamente repelida, penalmente apurada e os responsáveis exemplarmente processados e condenados na forma da legislação vigente. E que, se comprovada a sua ocorrência, em qualquer tempo, as consequências jurídicas, políticas e institucionais terão a intensidade do gravame cometido, como determinado pelo direito. A Constituição do Brasil será cumprida e prevalecerá para que todos os direitos e liberdades sejam assegurados, o cidadão respeitado e a justiça efetivada.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse em nota que, com perplexidade, que se toma conhecimento de suposta utilização do aparato estatal para desmerecer um membro da mais alta corte do país, que tem pautado sua atuação com isenção e responsabilidade, e que o desvirtuamento do órgão de inteligência fragiliza os direitos e as garantias de todos os cidadãos brasileiros previstos na nossa Constituição da República e converte o Estado de Direito, aí sim, em Estado policial. E o procurador completa: a se confirmar tal atentado aos poderes da República e ao Estado democrático de direito, ter-se-ia mais um infeliz episódio da grave crise de representatividade pela qual passa o país. A Associação dos Juízes Federais do Brasil também se manifestou. A AJUF disse que é inadmissível que pessoas investigadas por exercerem cargos públicos detentores de poder se utilizem de agentes e recursos públicos para inviabilizar a apuração de fatos graves envolvendo desvio de dinheiro público e que essa estratégia de constranger magistrados é típica de regimes totalitários. O Jornal Nacional procurou o ministro Edson Fachin para comentar a reportagem da revista Veja, mas ele não quis se manifestar. Disse apenas que a nota da presidente do STF fala por si. Além da crise em torno da suposta investigação da ABIN sobre o relator da Lava Jato, Edson Fachin, outro fato político marcou este sábado. Entidades que representam procuradores, advogados e juízes criticaram a decisão do TSE um dia depois do julgamento que absolveu a chapa Dilma Temer. As críticas foram instantâneas. Reações à decisão dos 4 ministros do TSE pipocaram nas redes sociais. 2 deles, Adhemar Gonzaga e Tarcísio Vieira, foram indicados para o tribunal pelo presidente Michel Temer há menos de 3 meses. Integrante da força-tarefa da Lava Jato, o procurador Carlos Fernando Souza disse que há vitórias que exaltam, outras que corrompem, derrotas que matam, outras que despertam. O procurador que coordena as investigações da Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou que a maioria do TSE preferiu ignorar as provas de ilegalidades da chapa Dilma Temer. O que nós vemos é que, muitas vezes, infelizmente, a cúpula de poderes acaba se guiando por interesses. Nesse caso do Tribunal Superior Eleitoral, o que nós vemos é que alguns ministros decidiram fechar os olhos para as provas que estavam diante deles em relação a fraudes que foram judicializadas, ainda que de modo mais abstrato, de modo mais amplo, mais genérico, foram judicializadas e depois vieram provas consistentes, mas eles decidiram fechar os olhos para todas essas provas que vieram, passando um péssimo sinal para o futuro da Justiça Eleitoral. O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça e do TSE, Gilson Dipp, lamentou a decisão de não punir as ilegalidades da campanha, que levou Dilma Rousseff e Michel Temer à presidência. O que surpreendeu foi a fragilidade dos argumentos que conduziram à absolvição da chapa. Eu nunca vi tanta prova concreta sendo apresentada do que nesse julgamento. Foi um julgamento não jurídico, foi um julgamento estritamente político. Claro que num eleitoral sempre tem a conjugação do jurídico com o político, mas dessa vez um tribunal de juízes deixou absolutamente de lado tudo o que dizia respeito à legislação, às provas ou ao aspecto jurídico para julgar tão somente, e vejam os argumentos, tão somente pelo aspecto político. Isso não é bom para a democracia. A Ordem dos Advogados do Brasil, que assinou um dos pedidos de impeachment na Câmara contra o presidente Michel Temer, lamentou o veredito da Justiça Eleitoral. Primeiro, a independência do Poder Judiciário é um dos fundamentos e um dos pilares do Estado Democrático de Direito. E é exatamente nesta linha que se tem que receber uma decisão judicial. Agora, sem dúvida nenhuma, esta decisão ela nos faz refletir sobre muitos pontos e, notadamente, sobre o próprio sistema de indicação de membros para o próprio Poder Judiciário, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral. Não foi só o veredito que gerou reações. Entidades ligadas ao Ministério Público condenaram também a postura do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Ele criticou o que chamou de vazamentos do conteúdo das delações e a postura do vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, durante o julgamento.
Ontem, Nicolau Dino questionou a participação do ministro Admar Gonzaga no julgamento. Nicolau Dino disse que Admar foi advogado da ex-presidente Dilma Rousseff e que, por isso, não poderia votar. Os ministros votaram e decidiram que Admar Gonzaga poderia, sim, participar do julgamento. Gilmar Mendes acusou o Ministério Público de ser desleal com o tribunal, provocando reação imediata do procurador eleitoral. Em nota, os procuradores regionais eleitorais e o Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral se disseram surpresos e constrangidos com a reação violenta e desproporcional do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, ao pedido de impedimento apresentado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, e reafirmaram o compromisso do Ministério Público Eleitoral de todo o país com a defesa dos interesses coletivos. A Associação Nacional dos Procuradores da República também repudiou as declarações do presidente do TSE. Não cabe ao ministro Gilmar ou a qualquer presidente do tribunal determinar ao Ministério Público quando é que deve tomar as suas iniciativas. O Ministério Público tem o mesmo status constitucional da magistratura judicial exatamente para que tenha a independência de agir. Não tinha que pedir permissão ao ministro Gilmar para arguir algo que era perfeitamente razoável e foi considerado razoável mesmo por alguns ministros que votaram contra. Então, o que eu acho que faltou naquele momento foi serenidade, com todo respeito, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente do TSE e do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, defendeu a decisão da Justiça Eleitoral e o ministro Gilmar Mendes. Uma boa decisão jurídica sempre surge através de debates nos quais prevalece aqui o entendimento da maioria. E foi o que aconteceu nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O Gilmar Mendes é um notável juiz. É um juiz muito preparado, teve uma postura forte, como é do feitio dele, não é? Teve uma postura correta, adequada, como um presidente de um tribunal superior. O ministro Gilmar Mendes não quis se manifestar. E a decisão do TSE também repercutiu entre os políticos do governo e da oposição. A oposição não poupou críticas ao veredito do TSE. O deputado Alessandro Molon, da Rede, disse que o resultado decepcionou o Brasil. Foi uma grande frustração para o povo brasileiro, sobretudo porque estava muito claro que havia provas mais do que suficientes para a cassação da chapa. E o TSE, ao decidir absolver a chapa e para isso precisar desconsiderar provas, causou uma grande frustração e decepção no povo brasileiro. Não há a menor dúvida de que o grande destaque nesse julgamento, pela sua firmeza, pela sua segurança e mesmo pela sua tranquilidade e elegância, foi o ministro Herman Benjamin, que representou o que o povo brasileiro espera de um juiz. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, divulgou um vídeo comemorando o desfecho do julgamento. O governo do presidente Michel Temer, do PMDB, tem sido forjado enfrentando desafios e adversidades. Ontem, vencemos mais uma etapa. Agora, mais do que nunca, é preciso de união. União dos partidos da base, união dos políticos, união da classe produtora, união da classe trabalhadora, para que possamos fazer as mudanças que o Brasil precisa. O resultado do julgamento dividiu até a base do governo. No Democratas, houve apoio e críticas ao posicionamento dos 4 juízes que absolveram a chapa Dilma Temer. O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, disse em nota que, com esse resultado, na linguagem popular, o TSE liberou geral, criou uma jurisprudência onde se pode tudo e não se pune nada na disputa pela presidência da República. Vale tudo? O líder do DEM na Câmara, Efraim Filho, falou que o resultado é bom para o país. O resultado apertado, ele demonstra o momento delicado que vive a política. A sociedade cobra transparência, respostas rápidas e soluções reais para a crise. O TSE ele foi responsável pela agenda da justiça, que era investigar e julgar. A nós cabe respeitar o resultado, mas querendo que cada investigação vá até o fim. É isso que fortalece as instituições e a democracia.
O presidente Temer passou o dia traçando estratégias para sair da crise. A oposição diz que o governo quer enfraquecer as investigações. Terminado o julgamento no TSE, o presidente Michel Temer foi a um jantar na casa do deputado Alexandre Baldi, do partido Podemos, antigo PTN. Era a comemoração antecipada do aniversário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é na próxima segunda-feira. Na saída, Temer demonstrou alívio com o resultado do julgamento. Muita tranquilidade e muita serenidade, viu? É o que vamos continuar a fazer e pacificando o país. De manhã, o presidente ficou no Palácio do Jaburu. Passou a manhã descansando com a família. Mas na hora do almoço, o entra e sai recomeçou. Primeiro foi o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Depois, Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo. Auxiliares que têm tido presença frequente no Jaburu para analisar estratégias contra a crise. O plano de Temer agora, de acordo com assessores do presidente, é reorganizar a base de apoio no Congresso. Na próxima semana, o presidente pretende tentar acelerar a reforma trabalhista e marcar a votação da reforma da Previdência na Câmara. A oposição acha que a intenção de Temer é trocar o comando da Polícia Federal e escolher um nome afinado com o governo para substituir o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que deixa o cargo em setembro. O futuro Procurador-Geral terá a missão de conduzir as investigações abertas contra Temer. Ele quer enfraquecer a Lava Jato, ele quer desconstituir o Procurador-Geral da República, ele quer tomar todas as medidas que estiver ao seu alcance para sobreviver, para se autoproteger. Então isso já está sendo operado. E eu diria que essa decisão do TSE foi o start, o início desse processo de fuga para frente, de tentar uma ofensiva porque está numa defensiva muito grande. Agora, em geral, isso não dá certo. O governo tem negado a intenção de interferir na Lava Jato, mas o ministro da Justiça, Torquato Jardim, ao qual a Polícia Federal está subordinada, até hoje não confirmou a permanência do diretor da PF, Leandro Daiello. Daiello está à frente da Polícia Federal desde o início das investigações. Mas uma das maiores preocupações do governo nesse momento é uma provável denúncia do Ministério Público Federal contra Michel Temer, que deve ser feita até o fim do mês. Nesse caso, de acordo com a Constituição, a Câmara dos Deputados teria que autorizar a abertura de um processo no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República. E os esforços do Planalto estão voltados a evitar que um dos mais importantes aliados, o PSDB, deixe o governo, como vem sendo discutido internamente por parlamentares tucanos. O principal aliado, o PSDB, continua dividido sobre permanecer ou não no governo de Michel Temer. A decisão do TSE criou um constrangimento para o PSDB. O partido que apresentou as ações pela cassação da chapa Dilma Temer, quando Dilma era presidente, agora está dividido até sobre recorrer do resultado do julgamento. O PSDB ocupa 4 ministérios no governo Temer. Nos bastidores, lideranças do partido dizem que não há como fugir da obrigação de recorrer, mas não há uma posição sobre isso. Um grupo defende uma posição ainda mais crítica sobre a decisão do TSE, a ruptura com o governo Temer. O deputado Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, que representa a ala mais jovem do partido, diz que é preciso dar uma resposta à crise. Tem uma questão moral que precisa ser considerada. O governo atravessa uma crise política, moral bastante grave. E isso não pode ser deixado de lado e deixar de se observar. Mas há também a questão econômica que precisa ser analisada. O país está sofrendo, a política tem atrapalhado a retomada do crescimento e nós precisamos pacificar o país. Pacificar significa ter um governo que consiga garantir governabilidade e levar adiante a agenda econômica de recuperação. Tucanos de Minas Gerais e de São Paulo defendem que o partido permaneça no governo. Mas mesmo entre os paulistas, há quem diga que chegou a hora de romper com Michel Temer. A situação do presidente é muito difícil e acho muito difícil que ele consiga exercer seu mandato até o final de 2018. Acho que as condições que vão se apresentando a todo dia, a todo momento, mostram as dificuldades que ele tem por episódios que estão sendo divulgados sistematicamente. Então, nós estamos discutindo internamente, intensamente, com várias opiniões, as mais divergentes possíveis, são muitas cabeças e todos pensam
estão decidindo, opinando sobre o melhor caminho. O Jornal Nacional procurou vários líderes do PSDB mais próximos ao governo Temer. Muitos preferiram não gravar entrevista. Os ministros Antônio Embaçaí e Aloysio Nunes já defenderam publicamente a permanência no governo. O líder do PSDB na Câmara confirmou a divisão do partido e não garantiu que os tucanos continuarão apoiando o Temer. Se ele garantir a estabilidade do país, eu não vejo nenhum problema. Agora, se houver instabilidade, nós estamos com uma recuperação econômica que ainda não se concluiu. Nós vamos apoiar essas reformas, é fundamental o apoio às reformas para que o Brasil volte a crescer, volte a gerar renda e volte a ter um número menor de desempregados. Se for fator de instabilidade, não tenha dúvida que nós estaremos do outro campo. O PSDB marcou uma reunião para a próxima segunda-feira. Os tucanos dizem que o partido está tão dividido que poucos acreditam que saia uma decisão. O PSDB, mais uma vez, deve esperar para decidir o que fazer. Certo mesmo é que o partido vai seguir defendendo as reformas. O que é importante é a decisão do PSDB de apoiar todas as medidas de retomada do crescimento econômico e do crescimento de empregos e das reformas. Isso é que é importante. A decisão mais relevante é que o partido apoiará as reformas, ajudará o Brasil a retomar o emprego. A Polícia Federal encaminhou pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para prorrogar por mais 10 dias o prazo de investigação do presidente Michel Temer. Ao abrir o inquérito, Fachin havia fixado o prazo para a conclusão das investigações até o próximo dia 13. Mas a Polícia Federal ainda não concluiu a perícia na gravação de Temer com o empresário dono da JBS, Joesley Batista, peça importante do inquérito. Fachin ainda não respondeu à Polícia Federal. A seguir, as filas para mais uma rodada de saques das contas inativas do FGTS. E o frio que atinge o sul do país. Muita gente aproveitou o sábado de folga para receber o FGTS das contas inativas, que começou a ser pago hoje para quem nasceu em setembro, outubro e novembro. O número 1 da fila nesta agência em Campo Grande chegou às 5 da manhã. Vai que para o sistema, né? Se parar, não vai parar comigo, né? Em Goiânia, a fila quase abraçou o quarteirão. Sorte de quem lembrou de vir para o banco com o banquinho. O dinheiro extra fez muita gente enfrentar o frio com um bom humor em Curitiba. Vou dar risada, tranquilo, né? Já estou rindo antes, né? Agências lotadas também em Maceió e em Belo Horizonte. Muitas vezes a carteira, o trabalhador não traz a carteira de trabalho e tem alguma inconsistência, como números divergentes, tem que trazer a carteira, a Caixa faz a correção. A abertura dessa quarta etapa de saque estava prevista para o dia 16, mas foi antecipada por causa do feriado da semana que vem. É também por causa do feriado que as agências da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo, de segunda a quarta-feira, véspera de Corpus Christi. Agora também têm direito a sacar o dinheiro os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Segundo a Caixa, 95% do valor disponível para saque até agora já foram retirados. Mas quase 20% das pessoas com o direito a tirar o FGTS ainda não apareceram. A pessoa só precisa entrar na fila do Caixa se o saldo for maior que R$3.000. Abaixo desse valor, dá para sacar no caixa eletrônico. Se puder poupar é melhor, né? Mas se não puder pagar as dívidas já tá bom demais, né? Já ajuda muito. A chuva parou no sul do Brasil, mesmo assim, milhares de pessoas ainda estão fora de casa. E agora também veio o frio. A rotina dos moradores de Maratá, a 90 quilômetros de Porto Alegre, vai levar tempo para voltar ao normal. A destruição causada pelo temporal foi grande. A casa da família Steffen está no chão. A lavoura de milho foi arrancada e o galpão desabou sobre as máquinas agrícolas. Tempo para recuperar isso. Mas isso aí eu acho que nunca mais. A família conta agora com a solidariedade. A Cristiane cedeu o quarto dela para os Steffen. Sim, de mão em mão a gente vai passando ajuda um para o outro. Enquanto dezenas de famílias perderam tudo com o vendaval, outras milhares de pessoas estão com as casas debaixo d'água. É o que acontece aqui em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, onde a cheia do rio Jacuí já atinge 8 bairros da cidade.
Esta jovem teve que ser retirada de casa por uma retroescavadeira. A gente ficou ilhado, daí como daqui a pouco a água está subindo mais e vão desligar as luzes, a gente está começando a sair de casa. Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, enfrenta a maior enchente dos últimos 34 anos. Eu durmo dentro do carro, né? Aqui perto do barracão aqui, que nós montamos ali. Além do mau tempo, o frio chegou com força, o que complica ainda mais a situação dos desabrigados. Hoje fez menos de 1 grau em São José dos Ausentes. Ontem teve até neve. Ela também apareceu em 4 cidades da Serra Catarinense. Em São Joaquim, os flocos fizeram a alegria dos turistas. Até mesmo numa região quente, como no Centro-Oeste, o frio surpreendeu. Em 21 cidades do Mato Grosso do Sul, as temperaturas ficaram abaixo dos 10 graus. Em Ponta Porã, os campos amanheceram branquinhos, cobertos de gelo. Que friagem. Vamos saber agora, chegou a hora da previsão do tempo. Vamos a São Paulo conversar com o Tiago Scheuer, que tem as informações desse fim de semana. Tiago, boa noite. Esse frio todo que a gente viu aí, vai continuar? Vai sim, Chico. Boa noite para você, para a Mona também. Boa noite para todo mundo. Podem reforçar os cobertores, viu? Frio vai continuar pelo menos até segunda. Tudo por causa de uma massa de ar frio e seco que está atuando em boa parte do Brasil. Até no Acre as temperaturas caíram. Vê só amanhã de manhã o que vai acontecer lá no Acre. Temperaturas muito baixas. Olha só, 15 graus em Rio Branco. Em Cuiabá, 13 ao amanhecer. E em BH, 13 também logo de manhã. Aliás, no centro-sul do Brasil, o frio é ainda maior, né? E aí, mais uma vez, se amanhecer vai ser bem gelado, tem risco de geada do sul de Mato Grosso do Sul, pegando parte de São Paulo e descendo até o centro-norte do Rio Grande do Sul. Vamos olhar as temperaturas? Veja só onde pode gear. A gente separou algumas cidades aqui para você. Vai gear em Palmas, só que é do Paraná, viu? -1 de manhã. Em Curitibanos, em Santa Catarina, básicos 4 graus. E em Campos do Jordão, aqui em São Paulo, só 1zinho para começar esse domingo. E apesar do frio, o sol vai continuar brilhando em todos esses lugares, viu, Chico? Ok. Pois é, Tiago, vou participar da conversa. A gente falou tanto essa semana, né, dos problemas por causa da chuva e vai chover então em alguma região amanhã. Boa noite para você. Pois é, Mona, boa noite. É um prazer falar contigo aqui no Jornal Nacional também. Tem chuva amanhã, tá em poucos lugares do Brasil. Vê que o amarelão tá dominando o nosso mapa. Chuva fica mais presa aqui nas extremidades, no norte do Brasil, passa pelo nordeste também até o litoral sul da Bahia. Atenção para você que mora entre Sergipe e também Alagoas, a chuva deve vir forte por aí. Vamos olhar Aracaju? Amanhã como é que vai ficar o tempo lá? Tem chuva, né? E 29 de máxima. Aqui em São Paulo, 7 só de manhã. Se prepara, viu? E no Rio de Janeiro, 12 graus. Olha, separa os cobertores aí, que eu sei que é muito frio para você do Rio. Chico e Mona Lisa, bom domingo gelado para vocês e para todos. Olha, eu trouxe o frio para o Rio, então, só pode ser. 12 graus no Rio, muita gente vai morrer congelada. Sim, sem dúvida. 7 em São Paulo, então. Bom, nosso assunto agora são os destaques do Fantástico. Um dos destaques de amanhã é o avanço do cerco ao Estado Islâmico no Iraque. O programa vai levar você à linha de frente da guerra contra o terror. Você vai ver uma cidade em escombros dominada pelo Estado Islâmico. Palco de uma batalha selvagem. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chain está acompanhando a ofensiva militar do exército iraquiano para reconquistar Mossul. Os soldados avançam de casa em casa e encontram famílias apavoradas. São 7 famílias escondidas aqui por causa dos bombardeios e para não virarem reféns. A quadrilha é acusada de desviar R$1 bilhão da saúde pública. O repórter secreto está chegando para caçar os ratos da corrupção. E o Fantástico vai investigar também os desmanches clandestinos que funcionam a céu aberto em São Paulo. No Tribunal da Ficção, o drama de uma mulher que há 10 anos é agredida pelo marido. Porque você praticamente matou a mãe do seu filho. E sem sair aí do sofá, você vai sentir a intensidade de um treinamento militar na Amazônia. Graças a câmeras especiais que gravam em todos os ângulos 360 graus. É a estreia de Fante 360. É amanhã, depois do Faustão, hein? Você vai ver.
Aguarde a seguir, o inglês Lewis Hamilton iguala o recorde de poles do ídolo Ayrton Senna. E morre o ator Adam West, o eterno... Morreu ontem à noite, aos 88 anos, o ator americano Adam West, protagonista da série Batman, que na TV marcou várias gerações. West lutava contra uma leucemia. O Batman da TV era um super-herói divertido, meio trapalhão. Quase sempre passado para trás pelos vilões. Mas, pelo bem da justiça, vencia no final, claro. Interpretado pelo ator Adam West como um personagem cômico. Apesar de ter sido exibida em apenas 3 temporadas. A série, filmada a cores, teve muito sucesso na TV americana entre 1966 e 1968. No Brasil, a TV ainda era em preto e branco, mas também atraiu muitos fãs. O Batman das revistas em quadrinhos, criado na década de 1930, era bem diferente. Meio sinistro, ele combatia o crime em Gotham City, cidade inspirada na Nova York da época. O herói acabou suplantado por outros e ia ser tirado de circulação, quando o sucesso da série na TV ressuscitou o personagem. Adam West parecia não levar muito a sério o personagem, o que fica evidente nas cenas em que ele faz o milionário Bruce Wayne, que vira Batman quando veste a roupa de morcego. O ator nunca conseguiu sucesso em outro papel, mas acabou imortalizado como Batman. Ao ganhar uma estrela com o nome dele na calçada da fama, lembrou que bateu o recorde de ator que representou o Batman mais vezes. Foram mais de 170. Espirituoso, disse que o sucesso da série se devia ao humor. Embora não fosse nada engraçado usar a roupa de Batman 18 horas por dia. Coçava muito, ele brincou. Hoje, a série do Batman na TV virou cult. É um retrato bem humorado do fim dos anos 60. A Polícia Metropolitana de Londres divulgou fotos das armas usadas pelos terroristas para atacar uma multidão no sábado passado na capital britânica. Depois de abandonar essa van branca, eles usaram facas de 30 centímetros. A polícia também encontrou cerca de 12 bombas feitas com gasolina que não chegaram a ser usadas. 8 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas nos atentados na London Bridge e no Borough Market. Ainda nas notícias internacionais, as autoridades iranianas anunciaram que a polícia matou o suspeito de planejar os ataques que deixaram 17 mortos em Teherã na última quarta-feira. Neste sábado, 7 pessoas foram presas acusadas de envolvimento. O duplo ataque ao mausoléu do Ayatollah Khomeini e ao parlamento iraniano foi reivindicado pelos terroristas do Estado Islâmico. Uma emoção diferente hoje no treino que definiu o grid de largada para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, igualou o número de poles do ídolo Ayrton Senna. Foi um dia para matar a saudade de ver o capacete amarelo brilhando numa pista de Fórmula 1. Um dia para ter um pouco de Ayrton Senna outra vez. Lewis Hamilton era uma mistura de tensão e foco momentos antes da parte decisiva do treino classificatório. Mas depois, os sentimentos foram outros. Ao fazer o melhor tempo para o Grande Prêmio do Canadá, Hamilton chegou à pole de número 65 na carreira. O mesmo de Ayrton Senna, que é declaradamente o seu maior ídolo. Por isso, depois da prova, o inglês recebeu um presente surpresa da família Senna, que o deixou sem palavras e reação. Hamilton não segurou as lágrimas e o capacete virou troféu. Ele diz que gostaria de saber falar português para poder expressar o amor e o agradecimento à família de Senna pelo presente e a todos os brasileiros também. Um detalhe deixa a história ainda mais interessante. Para largar na pole e conseguir essa marca histórica, Lewis Hamilton fez uma volta classificatória digna de Ayrton Senna.
O inglês fez a chamada volta perfeita, sem cometer erros em nenhum dos trechos da pista. O grid para o Grande Prêmio do Canadá ficou assim. Lewis Hamilton é o pole e Sebastian Vettel o segundo. Valtteri Bottas larga na terceira posição e Kimi Raikkonen na quarta. O brasileiro Felipe Massa será o sétimo. Hoje, a Fórmula 1 mostrou que um fã será sempre um fã, mesmo quando alcança marcas tão grandes quanto a do ídolo. Ayrton Senna nos deixou há mais de 20 anos e é presente até hoje. A Globo mostra os melhores momentos do Grande Prêmio do Canadá amanhã, depois do Fantástico. E o Esporte Espetacular relembra amanhã uma das maiores conquistas do esporte brasileiro. Ele se tornou o rei de Roland Garros. Foi tricampeão de um dos torneios de tênis mais importantes do mundo. Fomos para Paris com Gustavo Kirten para explicar como ele conquistou aquele primeiro título em 97. A bateria lá comemorando o samba no final e eu lá não sabia nem abrir champanhe ainda. Muito bom. Vamos embarcar com a Maia Gabeira para a Califórnia em busca de brasileiros que, como ela, largaram tudo pelo sonho do esporte. É o on-board. E amanhã tem ao vivo o jogão entre as seleções de Brasil e Portugal na decisão do torneio 4 Nações de handebol feminino. Tudo isso e muito mais, é claro, amanhã, hein? Depois do Auto Esporte. Até lá. E daqui a pouco você vai ver os gols de sábado do Campeonato Brasileiro. Olá, no Auto Esporte de amanhã, acendimento automático de faróis. A gente acaba não lembrando, inclusive agora tá apagada. Pneus para utilitários. Piso molhado, baixa aderência. Numa van escolar, fica crítico. MotoGP na Itália. O capacete do Jorge Lorenzo foi projetado em túnel de vento junto com a motocicleta. Tá na hora de trocar o filtro de ar? Carros esportivos. Esses caras aqui têm uma ajuda da eletricidade. A gente vai ter que conhecer esse trio. É depois do Globo Rural, no Auto Esporte. Olá, tudo bem? Então vamos começar agora o nosso grupo de ajuda a dependentes do feminejo. Quem gostaria de começar? Pessoal, eu tava com um medo bobo, mas ontem fui no restaurante, o garçom falou dos 10% e eu nem lembrei de Maiara e Maraísa. Eu tô mó feliz, cara. Não sei como é que esse povo consegue ficar sem cantar, que eu não consigo picotar. Deixa mesmo de ser. Tudo bom? Vai deixando a gente pra outra hora, vai tentar... Bibi não consegue enxergar que seu marido está envolvido com uma organização criminosa. Você já se perguntou o que é que o Rubinho estava fazendo com esse marginal para ter saído na foto com ele? Já se perguntou, Bibi? E ela acredita que Geisa é a única responsável pela prisão de Rubinho. Bibi, você foi atrás daquela policial, não foi? Eu te conheço. Deixa eu seguir minha cabeça, mãe. Deixa eu seguir minha cabeça, eu sei o que eu tô fazendo. Hoje, a força do querer. Futebol 2017. Oferecimento Chevrolet Tracker com motor turbo pensado para a cidade. Ricardo Eletro, especial de sofás na loja e site. Johnson & Johnson Listerine Anticaries, dentes 2 vezes mais fortes. Itaú Empresas, mais tempo para você pensar como dono. Brahma, quando você se sente supimpa, isso pede Brahma. E Vivo Turbo, recarregou, ganhou mais 1 giga. O atacante Gabriel Jesus foi cortado da seleção brasileira que está na Austrália. Ele sofreu uma fratura no rosto depois de se chocar com o zagueiro Otamendi ontem no amistoso contra a Argentina. O técnico Tite não convocará ninguém para o lugar dele no amistoso contra os australianos. Hora de ver os gols das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, em Porto Alegre, o Internacional saiu na frente contra o Náutico com Carlos de cabeça. O Náutico empatou com o Vinícius e o Inter fez 2 gols de pênalti em sequência. Primeiro do William Potker, depois do D'Alessandro. O Iago descontou para o Náutico e Marcelo Cirino fechou a conta para o Inter, 4-2. Em Pelotas, o Ceará abriu 2-0 contra o Brasil de Pelotas com os gols do Rafael Pereira e do Arthur. Mas Lincoln fez 2 para o Brasil de Pelotas e empatou a partida. Olha a sobra, Lincoln! Quem desempatou foi o Rafael Carioca para o Ceará. Final 3-2.
Em Curitiba, Brian Samúdio fez de cabeça o gol da vitória do Guarani para cima do Paraná, 1-0. O Juventude ganhou do Boa Esporte por 2-0, gols do Juan e do Thiago Marques. Pela Série A, o Palmeiras abriu o placar contra o Fluminense, gol do Guerra. O Flu empatou com o Henrique Dourado e depois dessa bela jogada do Roger Guedes pela direita, Keno fez o gol que colocou o Palmeiras de novo à frente no placar. E no finzinho, Roger Guedes aumentou a diferença. Final 3-1 para o Palmeiras. O Vasco fez 2-0 no Sport com Luiz Fabiano e Douglas. E André de pênalti diminuiu. Final Vasco 2, Sport 1. O Futebol na Globo começa amanhã às 4 da tarde no horário de Brasília. Acabou? Acabou. É isso então, ó. Lembrete para vocês, você pode rever as nossas reportagens no Globo Brasileira de Inteligência para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal. O objetivo seria constranger o relator da Lava Jato, Edson Fachin. O presidente Temer desmente a reportagem e diz que isso jamais aconteceu. Apesar do desmentido, a denúncia provoca reações contundentes. A presidente do Supremo Tribunal Federal diz que essa prática é própria das ditaduras. E o Procurador-Geral da República afirma que a ação fragiliza os direitos e as garantias dos cidadãos brasileiros. As reações do dia seguinte ao julgamento do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. Procuradores da Lava Jato, a Ordem dos Advogados do Brasil e entidades ligadas à Justiça criticam a decisão dos ministros. O PSDB, autor da ação, não definiu ainda se vai recorrer. E o presidente Michel Temer fala sobre a decisão da Corte. Muita tranquilidade e muita serenidade, viu? É o que vamos continuar a fazer e pacificando o país. E você vai ver também. Morre o ator Adam West, o Batman da série que encantou várias gerações. A onda de frio que atinge o sul do país. Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton iguala o número de poles do ídolo Ayrton Senna. No fim do treino, ele ainda se emocionou ao receber um presente da família do piloto brasileiro. E os gols do sábado do Campeonato Brasileiro. O Jornal Nacional está começando agora. Uma reportagem da revista Veja, publicada hoje, afirma que o governo utilizou a Agência Brasileira de Inteligência, o Serviço Secreto Brasileiro, para investigar o relator da Lava Jato, Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal. Mesmo diante dos desmentidos do presidente Temer, a ministra Carmen Lúcia, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e a Associação dos Juízes Federais do Brasil reagiram com indignação. Carmen Lúcia disse que, se confirmada, a investigação seria própria das ditaduras. Segundo a revista Veja, o governo acionou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para bisbilhotar a vida do ministro com o objetivo de encontrar qualquer detalhe que possa fragilizar sua posição de relator da Lava Jato. A revista diz que a informação foi confirmada por um auxiliar do presidente Michel Temer, que pediu para se manter no anonimato, porque não está autorizado a falar publicamente sobre o assunto. A reportagem afirma que a investigação da ABIN, que está em curso há alguns dias, já teria encontrado indícios de que Fachin voou no jatinho da JBS. E que, de acordo com o auxiliar do presidente, o ministro usou a aeronave antes de sua sabatina no Senado em meados de 2015. A revista ainda afirma que o outro alvo de sua artilharia é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que a ideia é desqualificar suas ações, explorando eventuais erros e abusos e classificando seus movimentos como perseguição política. Em nota, o Palácio do Planalto negou a reportagem. Disse que Temer jamais acionou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para investigar a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que o governo não usa a máquina pública contra os cidadãos brasileiros. O Planalto informou ainda que, na noite de sexta, o presidente Michel Temer e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Tchegoin, telefonaram para a ministra Carmen Lúcia para desmentir a reportagem. Na noite de ontem, o presidente foi questionado sobre a reportagem quando saía de um jantar. Uma coisa bárbara aquilo jamais foi pensado e jamais aconteceu.
O Supremo Tribunal Federal reagiu com indignação diante desse possível pedido de Temer para investigar o ministro Luiz Edson Fachin.